Então sejam todos bem-vindos aí nosso grupo aqui do One Libras, né? Hoje a gente vai começar um novo desafio nesse ministério, que é ouvir a Débora, e a partir dessa experiência que a Débora, que é deficiente visual total, vai contar pra gente, nós vamos iniciar pequenas atitudes para desenvolver também o Ministério de Inclusão de Pessoas com Deficiência Visual nessa área nossa, que já tem se desenvolvido super bem na igreja. De um tempo para cá, essa área tem crescido bastante e alcançado objetivos que antes nós nem, na verdade, estabelecemos. E agora, graças ao bom Deus, está acontecendo. Então, com vocês, a Débora Cacol de Carvalho, que é deficiente visual total e estudante de teologia. A palavra está com você, Débora. Então, boa noite, gente. Meu nome é Débora. Atualmente estou com 39 anos de idade. Estou noiva, né? Já falando assim, né? E estou na PIB desde quando a PIB fez 100 anos. Estou ali na PIB. Na verdade, eu já tenho história na igreja, né? Com a minha família. Meu pai se converteu na igreja, ali na igreja. Mas eu fui bem depois, né? Mas eu quero falar um pouco da minha vida para vocês, como deficiente visual, durante essa minha trajetória, né? Eu nasci com 5 meses. Ninguém acredita, mas eu nasci de 5 meses, praticamente quase 6, mas é na última semana do 5º mês de gestação. Aí eu fiquei na incubadora, né, aquela coisa toda, mas a minha retina do olho direito queimou parcial. E a do olho esquerdo queimou total na incubadora. Os médicos queimaram na incubadora. Eu acho que é por causa de uma proteção que você tem que ter no rosto. E aí você, né, no caso, queimou realmente. E enfrentei muitos desafios com a minha família, sabe, em relação a isso. Porque meus pais, fomos para São Paulo, fiz cirurgias em São Paulo, aqui. E daí o médico falou, vá para os Estados Unidos. De que jeito? De que jeito? Lá foram os meus pais vender praticamente tudo que tinha, tudo que a gente tinha foi posto à venda, foi feito até apelo na televisão para ajudar-me, porque a gente precisava ir para os Estados Unidos. E o meu irmão é mais velho que eu, 11 meses, né? Por causa disso, a gente fica 1 mês na mesma idade por causa da minha prematuridade. Então, eu imaginei ele pequenininho, nenenzinho, eu, né, desse jeito, indo para os Estados Unidos. Lá fomos nós 4 para os Estados Unidos. O governo ajudou e tudo mais, graças a Deus. E ficamos, não me falo em memória, acho que 8, 9 meses a gente ficou lá. E, infelizmente, pela medicina, né, realmente na retina, é fibroplasia, que é o nome da doença. Enfim, voltamos de lá assim, né? Quando os meus pais souberam que eu não tinha como enxergar, a minha mãe até que foi assim mais esperançosa, mas o meu pai ficou bem abatido, né? E é natural, né? É natural você receber, né? Eu tenho uma filha que recebe na hora, você não vai enxergar, você não vai andar e tal. Fica aquela reação, né? Mas a gente continuou, né, vivendo e tal. E quando eu tinha meus 5 anos de idade, eu comecei a entrar na escola. A minha mãe me conta que não foi todas as escolas que ela procurou que aceitava deficiente visual, não. Ou por falta de vontade, ou porque não tinha realmente preparo, enfim. Eu estudei, na época era Jardim 1, Jardim 2, Jardim 3, né? E aí eu estava sendo alfabetizada também numa instituição, né? Porque eu tinha que aprender o Braille, e no computador foi bem depois, mas foi no Braille. E daí fiz meu Jardim 1, Jardim 2, Jardim 3, depois fui da 1ª à 4ª série, né? Foi muito bacana esse tempo de 1ª à 4ª série, porque os professores, mesmo não, assim, eles não tiveram, nunca tinham tido, né, experiência com deficiente visual, foi muito bacana porque, elas tiveram uma força de vontade incrível para me ajudar. Mas, assim, foi bem desafiador também, porque tinha uma itinerante, né? Porque como eu estudava na escola especial e estudava de manhã na escola normal. Na 5ª e 8ª série também foi a mesma coisa. Aí eu ia de tarde, de manhã no colégio,
Aí, uma itinerante, quando eu tinha prova, o que a itinerante ia fazer? Essa itinerante era uma pessoa da instituição. Então, ela ia lá na escola, batia as provas por braille para mim. Isso bem antes, quando os professores já faziam a prova, ela já era avisada, ela ia bater as provas, eu ia fazer as provas, né, tudo no braille, tudo na máquina braille. Aí a itinerante ia transcrever, né, para o professor corrigir, exatamente da forma que eu fiz. E foi assim, da quinta, oitava série, mesma coisa. E era difícil também, porque, assim, tinha professores na quinta, oitava série, que tinha bem mais professores, né, que tinha biologia, geografia e tal. Tinha professores que não tinha, assim, não tinha aquela vontade, né, dita para ela aí que está escrito no quadro. O professor escrevia tudo no quadro, ele me ditava, e eu escrevi, né. E tinha alunos também que não estavam nem aí comigo. Então, a minha mãe era obrigada a pagar para alguém xerocar, para eu chegar em casa, almoçar. Quando eu não ia para a escola, passava a tarde inteira minha mãe ditando para mim, e eu escrevia na máquina braille, porque tem a reglete, tem a máquina braille, mas por causa da minha coordenação motora fina, que foi prejudicada por eu ter nascido, prematura e tal, eu escrevo naquela máquina enorme, e minha mãe me ditava tudo. Aí, o que acontecia? Eu fazia a lição, e aí em vez da itinerante, minha mãe que transcrevia tudo que eu ditava para ela do braille, para o professor corrigir no dia seguinte. Então, foi bem difícil para mim. Bem difícil mesmo. Mas consegui. Com muita luta, com muito sacrifício. Os professores, quando eu tinha, por exemplo, geografia, que era prova de mapa, eles faziam um exercício especial, né? Para mim, tinha que ser um exercício totalmente separado. E eu fazia a prova numa sala separada, não fazia junto com todo mundo, não, por causa da máquina, né? Porque a máquina é muito barulhenta para a gente escrever, então eu fazia separado de todo mundo. E na questão social, digamos assim, na parte, né? Eu fazia educação física muito pouco. Só quando tinha exercícios, a professora fazia em mim o exercício, ela mostrava em mim, porque todo mundo está vendo mesmo, então ela mostra em mim, e assim eu já vou fazendo junto com todo mundo. Mas do resto era vôlei, basquete, futebol, tinha essas coisas, né? E, claro, educação artística sem condição, né? Não tinha nem como eu fazer. E, graças a Deus, passei de ano e tal, aquela coisa toda mesmo, assim, com muito trabalho, com muita dificuldade, mas passei. Aí, quando eu fui para o ensino médio, eu fiz supletivo, porque estava muito cansada, estava muito desgastante, e eu fiz eu não sei como é que é o nome, mas antigamente era CAD, eu não sei como é que chama agora. Aí, lá tem o material em braille já, graças a Deus, já tinha material em braille, tinha até deficientes auditivos estudando lá, então já tinha alguém preparado, né, para trabalhar com a gente, então consegui terminar o segundo grau. E sozinha, essa vez eu fiz sozinha, não tinha escola, ninguém junto na mesma sala, não era eu sozinha. Eu vinha para cá, na verdade, lia as apostilas e ia lá fazer a prova. E passei, graças a Deus, tentei várias vezes vestibular. E quando surgiu em 2019, né, praticamente 2018, 2019, a Fabapar. Fabapar, olha, eu tenho que tirar o chapéu para essa faculdade em termos de acessibilidade, em termos de tudo na minha vida. O vestibular não era só uma redação, então eu fazia com a professora Dani, né, a Dani, né, que todo mundo já conhece a Dani, eu fazia lá com ela a prova, ele já instalava o NVDA, que é esse programa que eu uso aqui no computador, né, e fiz a prova lá, fiz a faculdade, né, e comecei a faculdade lá, passei, e estou fazendo até hoje, né, e está sendo muito bom, a acessibilidade que eles dão, a flexibilidade que os professores têm comigo é uma benção. Quando eu preciso, é uma benção. Quando tem provas com exercícios que fica difícil, eles fazem outro tipo, mas eu não deixo de fazer e não deixo de ter as minhas notas. Entendeu? Então, está sendo uma benção para mim. Eu estou no 7º período, estou aí fazendo a parte de estágio. TCC está sendo uma parte bem difícil, porque, infelizmente, para nós, deficientes visuais, essa parte não tem como a gente fazer sozinho, por causa das normas, né, das normas estéticas, normas da
da ABNT e tal. Mas, assim, tô na luta, fazendo, né? Aos poucos o pessoal tem me ajudado, minha prima, o pessoal da empresa lá que tá me ajudando. Tô na luta, entendeu? E aqui é o computador, né? Esse aqui é um software de voz, que é o Meus Documentos, Nero, TW Blue, que é o cliente do Twitter, Lixeira. Esse aqui é um programa de voz que chama NVDA, que todos os deficientes visuais aqui, né, usam. É muito bom. Então, com ele eu consigo navegar na internet, com ele eu consigo navegar nas redes sociais. No celular também é a mesma coisa, só que no celular eu não consigo mostrar agora, porque tá, né, com o Meet ali ativo, eu não consigo, né, mas, enfim, é a mesma coisa aqui. Porém, o pastor Adoniran pediu para eu falar sobre isso, é sobre as redes sociais. É onde eu estou batendo muito nessa tecla. Por quê? Porque tem um recurso, tem algo chamado audiodescrição. Ela tem uma importância para nós, nossa, crucial, fundamental. Por quê? Porque o que o leitor de tela vai falar para mim? Por exemplo, quando eu entro no Facebook, aí, por exemplo, tem lá, vou fazer de conta que sou eu, Débora Cacol de Carvalho atualizou a foto do perfil. Aí, vou dando a seta para baixo, ele fala, nenhuma descrição de foto disponível. E aí? Como que uma pessoa que não enxerga vai saber? Talvez o baixa visão, eu não sei como é que é, mas talvez o baixa visão, se vê bem de pertinho, consegue, né, visualizar a imagem. Mas e quem não enxerga nada, como é que fica? Então, por isso que é importantíssima a audiodescrição. Então, para quem não sabe, a audiodescrição, o que é? É você fazer um exercício, dá para fazer um exercício, tipo, você se descreva. Ah, sou assim, sou assado, sou loira, sou morena, tal. Beleza. Isso você vai falar para quem não enxerga. É exatamente a mesma coisa. Só que, no caso, você vai descrever você vai escrever essa descrição. Você vai escrever essa descrição ali, onde tem o campo da edição ali para a imagem. Eu não sei explicar para quem enxerga, mas enfim. Tem a parte para escrever ali. Você escreve. A foto contém isso. Você pode falar as cores, pode falar o tamanho, medida, tudo. Claro, como eu falei, eu estou até fazendo isso no meu TCC. Para as pessoas que já enxergaram, apenas se você descrever as cores ali, a parte bem visual, ele vai saber. Por quê? Porque ele tem na mente tudo que ele enxergou. Ele tem a memória visual, né? Então, quem já enxergou, tem. Agora, quem nunca enxergou, que é o meu caso, aí é bem mais difícil. Aí você tem que entrar em mais detalhes, tipo, né? Por exemplo, eu, né? Vamos supor, eu sei que o pastor Adoniran é baixinho. Por quê? Porque eu já senti, já abracei, eu senti. Entendeu? Mas se você falar, por exemplo, ele tem, sei lá, 1,60, 1,65, 1,55, eu vou saber como que é o tamanho, porque eu já senti uma pessoa assim. Então, mas se você falar para mim, ele é loiro, ele é moreno, eu e as pessoas que nunca viram não vão saber. Mas tem como você descrever de uma forma que a gente possa entender. Então, a importância da audiodescrição nas redes sociais não é só nas fotos do perfil. Todas as imagens que são postadas precisam ser descritas. E audiodescritas para nós, porque a gente vai escutar o computador falar e a gente vai escutar o celular falar. Porém, você tem que descrever escrever, aliás, essa descrição. Entendeu? Para assistir um filme, por exemplo, assistir um filme também, você tem aquelas cenas que tem musiquinha, né? Que toca essa música. E aí? A gente fica ali, né? Tá, e daí? Aí entra a audiodescrição mais uma vez. A cena está se passando em tal lugar, né? Sei lá. Eu infelizmente, em filme, eu não entendo muita coisa, justamente por isso. Eu não tive muito acesso à audiodescrição de filme, mas
sei lá, né, descreve o que está se passando, qual é o personagem, como é que ele é, o que está aparecendo, o que está se passando, se é dia, se é noite. Tudo isso precisa ser falado. Por quê? Porque a gente vai imaginar o que você está enxergando. E essa que é a importância da audiodescrição. Então, isso sim é extremamente importante, eu bato sempre na tecla, né? E assim, uma coisa que eu vou chamar bem a atenção, a audiodescrição não é feita para nós somente em eventos, em trabalhos de profissionais, né? Em evento, vai ter um casamento? Beleza, vamos fazer a audiodescrição para eles lá. Ok, maravilha. Né? No casamento, você vai ter que descrever para, né, o deficiente visual como que a noiva está vestida, como é que o noivo está vestido, quem está entrando, etc. Tem que descrever toda a cena, por quê? Porque vai ter só música. E os olhares. Essa parte eu não para mim, como eu falei, nunca cheguei, não sei explicar muito a fundo, mas eu sei que você descreve, ele olhou para ela sorridente, ou ele olhou com os olhos fixos, né, e tal, ou olhou com olhar entristecido, ou olhar espantoso. Então, você usa muitos adjetivos. O audiodescritor, ele tem que usar muitos adjetivos. Que nem no nosso grupo do Café com Prosa, o pessoal descreve assim as imagens para nós, os convites. Card com fundo de cor tal, as letras assim, assado, escrito. Isso, aquilo. Então, é mais ou menos assim a audiodescrição. Então, o apelo que eu sempre falo, a audiodescrição não é feita só para eventos. Aí eu escrevi no Facebook esses dias. Por exemplo, eu sou deficiente visual, você enxerga. Você só vai descrever para mim quando for evento e por que as tuas fotos que você posta com a tua família, você posta com o teu, né, vai passear, ou vamos fazer um jantar em família, almoço em família, festa de aniversário, tirar foto do pessoal. Por que não descrever para nós? Por quê? Então, essa é a minha pergunta, que fica em meu apelo, na verdade, para que nós não somos deficientes visuais para a gente saber as descrições somente de eventos, né, eventos assim, casamento, e eventos políticos, e da igreja e tal. Por que da vida pessoal a gente não pode saber do que se trata? Por que não descreve? Aí o pessoal fala assim, não dá tempo. Por quê? Porque na hora você tem que postar para sua família, e a gente, como é que fica? A gente também é usuário de redes sociais, a gente também tem Instagram, a gente também tem Instagram, que funciona com recurso da audiodescrição. Também é a mesma forma de descrever. A gente tem Twitter. É só ter força de vontade, é só ter assim, sabe? Se você se você fala assim, não dá tempo de descrever, mas eu descrevo depois, tá? Só que o Face, o Instagram, eles não avisam, o leitor de telas não vai avisar para nós, a foto foi editada e foi descrita. A gente não tem como saber. Então, o certo seria postar e escrever as descrições contidas naquelas fotos ou naquela foto. Ou até mesmo no vídeo, porque tem vídeos que toca música também. Até vou dar o exemplo que o pastor Adoniran chama atenção no culto de coinonia, na quarta-feira, o vídeo do missionário. Tá, e daí? Tocou um monte de música, e acabou o vídeo. Falei, tá, e daí? Entendeu? É para isso que serve a audiodescrição. E eu ainda sofro muito com isso nas redes sociais. Aí me chamam de chata, me chamam de um monte de coisa, mas não é. É que eu também quero saber. Nós, deficientes visuais totais, sendo por acidente, seja por nascença, a gente também quer participar junto com você. A inclusão é isso. Inclusão, para mim, a inclusão não é você
Ah, vou fazer depois. Ah, depois eu te conto. Né? Às vezes a gente está numa roda de conversa, já senti muito isso. Infelizmente, quando eu não era cristã, eu senti muito isso. Ah, eles estão conversando, né? Papo de jovem, né? Ah, a menina está falando sobre um carinha ali, é bonitinho, não sei o que lá. Aí eu quero saber, tá, e daí? Eu sei que eles paravam assim. Ah, depois eu te explico. E nunca explicaram. E nunca explicaram. Então a inclusão não é isso. A inclusão é justamente incluir, é colocar a nós como deficiência visual em tudo que estiver fazendo. Se não for, se não for possível, de repente, por algum motivo assim, vamos fazer depois com todo mundo para a gente estar junto com vocês. Entendeu? Então, assim, não sei se é isso que, né, era para assim, né, ser dito aqui, mas enfim, é o que eu vivo, atualmente é o que eu vivo também, que eu tenho vivido sempre assim, na parte social, na escola, né? Então, era isso que eu queria passar para vocês em relação à minha vida. Beleza? Sensacional, Débora. Eu acho que, sem dúvida alguma, provocou uma grande reflexão aqui em nós, todos nós, que somos também usuários de redes sociais, né? Alguns que estão aqui, inclusive, postam nas redes sociais relacionadas ao ministério. Infelizmente, a gente não tem acesso a todas as redes sociais da igreja para tentar, de certa forma, fazer ou provocar a sua imaginação, né? Eu acho que a sua palavra também de colocar aí que há uma diferença, né, gente? Eu não sei se vocês já tinham percebido isso, mas há uma diferença em quem nasce deficiente visual e quem se torna deficiente visual, né? Só um pouquinho que eu vou dar um grito aqui com a família, que eu sou alto que só, peraí. É que eu expliquei, né, pastor, que nem quem já enxergou tem na memória visual ali as cores e tudo mais. E quem nunca enxergou, não sabe. Não sabe. Muito interessante essa tua colocação, porque a gente precisa, de certa forma, buscar recursos, né? E a minha proposta para a gente avançar aqui nesse ministério, que a princípio nós estamos chamando de One Libras, né? Mas outro dia até eu estava conversando com a Lorena, de repente ele falar eficiente One, ou One eficiente, alguma coisa assim, né? One eficiente. É realmente começar a pensar também nas outras deficiências que fazem parte, que estão aí, que podem ser servidos, né, por esse ministério. A Débora é uma jovem, mas existem inúmeros outros jovens no ministério que fazem parte do Ministério de Deficientes Visuais que poderiam estar conectados ao One, né, através de vocês. Então a Débora é um exemplo, e eu convidei a Débora para falar aqui porque eu vejo que ela é a que mais interage nas redes sociais da PIB de Curitiba. Eu acho muito bacana, porque a Débora, sempre que colocam alguma coisa lá, ela vai lá e coloca, gente, cadê a descrição? Cadê a descrição? Cadê a audiodescrição? É chato, né, pastor? Não, mas na verdade hoje, pra gente aqui, nós todos que ouvimos, né? Não é importante? Isso é incluir, porque a Débora ela quer participar da vida da igreja. E se a igreja não faz a descrição, ela está fora da vida da igreja. Então, realmente, eu não chamaria nem de queixa, né? Mas eu chamaria de luta da Débora. É uma luta que deve ser também abraçada por nós, no sentido, vamos fazer uma prática? Vamos ver como é que nós podemos fazer isso? Então, vamos fazer um exercício agora, nós aqui, aproveitando que nós estamos em poucos hoje, vamos fazer um exercício de audiodescrição para Débora entender ou saber mais ou menos quem está participando aqui conosco, tá? Vou começar, vocês vão perceber como é que funciona e aí depois vocês vão seguir nessa sequência, tá bom, Débora? Aí depois você vai ver mais ou menos como é que são aqui as pessoas, o perfil das pessoas que estão participando hoje contigo. São poucas, né? Então nós vamos começar aqui. Vou começar comigo, tá? Então, eu me chamo Adoniran, a minha tela
está uma tela na horizontal, né? Minha tela está virada aqui na horizontal. E de fundo eu tenho armários na cor branca. Embaixo desse armário, uma parede mais escura. E no meu lado, deixa eu ver, meu lado esquerdo, tem uma torneira aparecendo. Eu estou vestido com um casaco azul, que aparentemente parece preto, uma camisa xadrez e uma outra camisa por baixo. Agora, eu costumo falar com um leve sorriso no rosto. E eu estou com esse leve sorriso no rosto. Então, esse sou eu, Débora, a Dona Irã, que está aqui falando com você. Beleza. Próximo. Vai, Gustavão. Você aí, Gustavo. Eu sou Gustavo. Eu tô com uma tela na horizontal também. Eu tenho cabelos loiros e estou usando óculos e estou com um fone de ouvido grande aparecendo. Estou vestindo um casaco cinza, branco e preto com várias formas diagonais, assim, formas geométricas. No fundo da minha parede é uma parede de madeira branca com uma porta em tom de madeira do lado direito. E no lado esquerdo tem um quadro de anotações na parede da cor verde. Muito bom, Gustavo. Lorena, vai lá, Lorena. Oi, eu sou a Lorena. Meu fundo é uma parede clara, bege claro. Eu tô vestindo um casaco preto. Por dentro tem uma blusa marrom terroso. Tô usando um cachecol preto. O meu cabelo ele é liso. Ele está liso. E ele é mais ou menos longo, relativamente longo. Eu tô sorrindo também. E eu sou jovem. Assim como todo mundo aqui. Vai lá, Jamile. Oi, eu sou a Jamile. Meu cabelo é escuro, ele é ondulado, ele é bem longo, mas eu tô com metade do cabelo solto e metade preso num coquinho. A minha tela está na horizontal. Atrás de mim é uma cortina branca, ela tá engomada assim. Eu tô usando uma camiseta branca com 2 listras pretas em cada manga. E tem uma escrita que tá escrito em inglês, mas é alérgico. Daí tem a continuação, que é alérgico pela manhã, no sentido de que não gosto de acordar cedo. É isso. É isso. Meus olhos são claros, mas no vídeo parece que é escuro. É isso. Legal. Muito bom, Jamile. Gabrielzinho, vai lá, você. Oi, Débora, tudo bem? É o Gabriel. Então, eu estou sentado numa cama com a cabeceira aparecendo ao fundo, de cor marrom. O meu celular está na horizontal. Eu estou usando óculos. O meu cabelo é crespo e preto. Eu estou vestindo um pijama azul com listras pretas e uma blusa verde com a parte cinza embaixo. Muito bom. Olha, o Gabriel foi direto ao ponto, hein? Show, show. Sem rodeios, né? Sem rodeios. Gente, viu? Não sei se você, ao fazer esse exercício de fazer uma audiodescrição, fez o exercício também de imaginar, junto com a Débora, aquilo que você estava falando. E eu não sei se você percebeu como, quando nós fazemos uma audiodescrição, nós percebemos mais o ambiente e percebemos também coisas que costumeiramente nós não perceberíamos. Então, o que é a audiodescrição que a Débora apresenta para a gente? Além de ser uma necessidade que vai promover inclusão para a vida da Débora, é também um exercício de percepção do todo. Você vai postar uma imagem, opa, essa imagem diz isso, essa imagem tem essa característica, está assim, está assado, e provocar a mente da Débora a imaginar
Mas antes de nós provocarmos a mente da Débora a imaginar, nós vamos provocar a nossa própria mente a perceber o todo. Então, a minha proposta, no sentido de nós começarmos a fazer esse tipo de exercício, é porque nós já temos um equipamento muito bom na igreja, com, se eu não me engano, 25 rádios, um radinho transmissor para você fazer audiodescrição dos eventos e dos cultos, né? Então, a minha proposta é, no futuro, nós fazermos um treinamento aqui, né, esse grupo, fazemos um treinamento de mais ou menos 4, 6 encontros, e aí depois começar a fazer exercícios práticos no culto. E assim como nós temos as escalas dos intérpretes, ter escala também dos audiodescritores. E aí, o que a gente vai poder fazer? É o sonho, né, Débora? O que a gente vai poder fazer? A gente vai poder convidar a Débora, os demais deficientes visuais jovens, a participarem do culto e estarem conosco ali, e depois também estarem nos outros ambientes que vocês vão poder convidá-los. Então, fizeram a vigília. A gente tem esse equipamento, é uma mala. Então, pega a mala, leva lá para a capela onde foi a vigília. Aí, os audiodescritores vão poder fazer a descrição também. Sabe que o projeto da Janete, que é a nossa audiodescritora oficial da igreja... A Janete é audiodescritora, ela pode ministrar isso. Exatamente. Né? A Janete, que é a nossa audiodescritora oficial da PIB, o TCC dela sobre audiodescrição foi um TCC audiodescrevendo a nossa igreja. Então, alguns deficientes visuais viram, né, com os olhos da Janete pela primeira vez a igreja depois de frequentarem a PIB mais de 10 anos. Então, mais de 10 anos, quando ela foi fazendo a audiodescrição, alguns falaram, nossa, tem tudo isso nesse ambiente, eu nunca imaginei na minha vida. Porque ela emprestou os olhos dela e, obviamente, a sua percepção para os deficientes visuais que participaram desse momento, desse evento. Se você quiser já ir treinando e ir praticando, tem um aplicativo que chama Be My Eyes, né? Então, é tipo Seja os Meus Olhos. E esse aplicativo... By My Eyes. Então, você pode treinar audiodescrições ou ler audiodescrições. E aí você vai tendo uma certa prática ali a partir dessa leitura. Eu vou enviar para vocês também um PDF de um livro muito completo, para vocês saberem como é que faz ali a audiodescrição de eventos, audiodescrição de imagens, audiodescrição de ambientes, audiodescrição sua pessoal, né? E aí vocês podem ir lendo aos poucos, porque ele é um livro bem volumoso, porque ele vai explicar a audiodescrição em vários ambientes. Então, vou mandar esse livro para vocês. Essa é a primeira proposta que nós temos, né? E eu acho que é muito bacana nós começarmos por aí, até porque nós somos estimulados hoje pela Débora a começar a observar a inclusão como um todo. Nós já estamos nos desenvolvendo bem, no sentido de estamos fazendo inclusão para os surdos, mas nós também precisamos avançar. Esse ministério não vai ficar parado só nos surdos. A gente quer que os deficientes visuais jovens também estejam ali, os cadeirantes, deficientes físicos jovens também estejam ali, outras deficiências como o autismo. Eu batizei ano passado um autista jovem que se sente completamente deslocado na igreja. E ele me contando a história dele, a mãe falando as dificuldades que ele tem de fazer amizade e de estar participando de alguma coisa, aquilo, nossa, me cortou o coração. Então, eu acho que nós já avançamos bastante com relação às libras, o grupo está muito conciso, as escalas estão acontecendo, muita coisa bonita vocês estão fazendo, mas aí a gente começa agora, então, a avançar nessa outra área. E a primeira proposta, então, é nós começarmos a fazer esse mini curso, esse mini treinamento de audiodescritores e, na sequência, promover no culto, né, no culto do sábado, essa audiodescrição. E aí, obviamente, alguns vão se identificar mais, vão aprender mais, mas
O desafio maior que eu queria deixar hoje para todos nós, inclusive para mim, esse desafio é para mim também, eu não tenho feito mais audiodescrição nas minhas postagens, nós fazermos nós fazermos pequenos exercícios de postagem, e nesse exercício de postagem fazer, dentro das nossas limitações, obviamente, mas fazer audiodescrições daquilo que nós estamos fazendo ou daquilo que nós estamos postando. Então, dois desafios, 2 ideias hoje, e na sequência, em próximos encontros, amanhã eu e a Lorena já vamos conversar ali com a Janete, ver a possibilidade de datas para fazer esse treinamento. E o material, o equipamento, ele já foi comprado, ele custou R$24 mil. Então é um equipamento caro que não pode ficar parado, a gente precisa usar. E se tem essa possibilidade desse grupo aqui, o One Libras, começar a desenvolver também essa área, o equipamento está lá para ser usado, só precisa a gente fazer esse treinamento e a partir desse treinamento começar a utilizar e ir aprendendo. Porque eu acredito que a audiodescrição é tipo Libras. Quanto mais você faz e mais você treina, melhor você fica. Quanto mais você faz e mais você treina, mais claro e mais acessível nós podemos deixar as nossas redes sociais, o culto, oferecer realmente a inclusão, como a Débora falou, né? A gente fala de inclusão, mas a gente às vezes se foca só num grupo e acaba excluindo outros grupos, né? Então vamos avançar agora para essa nova etapa, para esse novo processo aí, nova frente, que serão os deficientes visuais também, no culto ali da juventude participando. Eu tenho plena certeza que eles vão amar, porque eles gostam dessas coisas animadas e eventos e coisas assim que acontecem muito na juventude, e eles são jovens, né? Então a linguagem vai ser muito mais assertiva no sentido da linguagem, dos eventos, das coisas que eles podem participar. Lorena levantou a mão, pode falar. Primeiro, eu queria agradecer a Débora por ter compartilhado a tua história e também ter feito a gente perceber, né, as necessidades que os cegos têm, que a gente não conhecia. Eu, pelo menos, não conhecia assim tão a fundo, né, essa necessidade. Eu lembro de um treinamento que teve lá na igreja, que ensinaram como se dirigir a um cadeirante, né, de já não pegar a cadeira ou se apoiar, mas também como perguntar sempre, também para o cego, né, perguntar se quer ajuda para atravessar a rua ou se não quer. Então, eu lembro desse treinamento, mas foi muito bom poder te ouvir e compreender um pouco mais a fundo, né, sobre as necessidades. Inclusive, eu fiquei até emocionada com o TCC também da Janete. Nossa, eu fiquei bem emocionada aqui. E aí eu queria saber algumas perguntas, tirar umas dúvidas, assim, porque eu uso o Instagram, mas eu uso mais para acompanhar mesmo. Mas, por exemplo, se eu fizer um story, aí o aplicativo ele descreve para você a imagem se eu colocar lá o texto? Não, de jeito nenhum. Aliás, o aplicativo não descreve. É aí que eu falei, é você que tem que escrever a descrição. Sim, se eu escrever a descrição do story... O story é capaz de ler, porque nunca ninguém fez isso. Eu tenho que te seguir para ver. Porque no story agora teve uma nova atualização que lá em cima tem ali traduzir. Aí você aperta e vai aparecer o que foi escrito no story. Aí não sei se nessa nova atualização dá para descrever a partir daquilo. Que eu não achei, eu tenho que achar no meu iPhone, né? Não sei se ele lê, né? Entendi. Tem que tentar, né? No celular, para quem tem iPhone ou até no computador, tem uma parte lá no Instagram que chama... Vou falar como é que eu faço, tá? Ali onde você vai... como é que é? Configuração, não. Você vai lá editar, colocar a foto. Daí tem lá configurações avançadas. Aí tem lá
editar texto alternativo. Se você achar essa opção ali, aparece. Essa opção é para deficientes visuais, para você descrever as fotos para deficiente visual. E Débora, sobre vídeo, como é que seria melhor uma audiodescrição em vídeo? Por exemplo, tem um vídeo ali que está com uma música, né? Que nem, por exemplo, o clipe que a gente fez do ano passado. Foi um clipe com uma música natalina, mais atual, e aí a gente fez em Libras em vários pontos da cidade aqui de Curitiba. Então, a gente traduzia, né, interpretava em Libras o que estava sendo descrito ali na música. Mas aí, por exemplo, para fazer a audiodescrição daqueles ambientes em que nós estávamos e a edição do vídeo, como é que ficaria melhor para vocês? Tem que falar, né? Tem que narrar mesmo. Aí narra junto com a música. Com a Libras, né, pastor? O pastor que enxerga aí é mais fácil, ele já faz a descrição, acho que é isso, né? Tem que narrar junto com na verdade, em cada mudança de cenário, seria importante falar, pontuar, né? Mudança de cenário. E aí falar, mudança de cenário, Jardim Botânico. Só isso. Porque como a ideia do vídeo é localizar a pessoa e ambientalizar a pessoa, o legal é ter isso. Mas eu acho que essas perguntas sobre audiodescrição, a gente pode guardá-las, porque nós vamos ter um treinamento de audiodescrição. E tem, por exemplo, audiodescrição para foto. Esse exercício que nós fizemos de audiodescrição aqui, tem todo um exercício e tem toda uma, não diria uma regrinha, mas formas que você pode fazer para ficar mais fácil para você e ficar mais fácil para o deficiente visual. Então, já anotem tudo, guardem isso. E se você quiser já ir lendo coisas em audiodescrição, você coloca na internet, para cego ver, hashtag para cego ver. É assim que eles usam, né? Então, hashtag para cego ver, aí você vai achar um monte de audiodescrição já para fazer alguns exercícios aí, eu acho que vai ser bem bacana. Tem sites que fazem descrição, quer ver? A página da Prefeitura de Curitiba faz... eu vou dizer assim, as páginas que eu sigo que faz, né? Aquele Ver com Palavras, né, pastor? Aquele, né, Ver com Palavras. Sim. Que é nossa, maravilhoso, um site com filmes audiodescritos e tem todos os convites descritos. Tem lá. Legal. Então já vai atrás dessas coisas aí, da página da prefeitura. Nós fazíamos também quando tinha uma equipe de comunicação na igreja. Hoje não tem mais, né? Tudo voluntário. Então, a página da PIB ficou completamente inacessível, assim, para o deficiente visual. Mas a ideia de nós começarmos a fazer esse treinamento de certa forma, começar a suprir também ou preencher essa lacuna que está em aberta aí. Mas segura as perguntas, coloca no papel todas, coloca mais perguntas até, começa a pesquisar. Hoje é só uma introdução a isso que nós vamos viver nesse curso aí que a Janete vai oferecer para a gente. Gustavo levantou a mão. Pastor, só uma dúvida aqui operacional. Tá. Como eu faço as principais postagens no Instagram do Libras, o pastor orienta já começar a fazer, mesmo que a gente não saiba muito, ou aguardar? Vai tentando ali, vai tentando, mas eu diria que se você for falar assim, por exemplo, hoje para Débora, começa a seguir o One Libras que a gente vai fazer descrição. Aí você tem que começar imediatamente. Porque eu sou chata. Porque ela vai pegar no seu pé, meu amigo, né, Débora? Porque eu sou chata. Não é chata, Débora. Porque eu Lorena, mais os faladores falaram aí. Você está, na verdade, desejando participar da vida da igreja. Desejar participar da vida da igreja é perguntar o que está aí nessa imagem, o que tem aí e tal. Inclusive, antes você me marcava mais nas postagens da PIB, eu entrava lá e descrevia para você, né? Hoje você quase não me marca mais, então volta a me marcar também, para eu também voltar a ter consciência de que eu preciso fazer isso, né? Da PIB, onde você estiver lá, me marca que eu vou descrever para você. Entendeu, Gustavo? Então, se você falar assim, Débora,
começa a seguir a gente ali no One Libras, já vai ter que imediatamente começar a fazer audiodescrição ou descrição das imagens ali, tá bom? Então, Débora, se você quiser seguir lá, segue a gente. Só peço um pouquinho de paciência, e daí eu vou estar começando aprendendo, tá? Então, tipo, vai dar um feedback pra gente, vai falando que você tá legal. Que legal, que legal. A gente vai aprender isso aí. Isso aí. Com carinho. Eu já vou mandar esse livro para vocês, e aí vocês já comecem a ler, perceber como é que faz e tal. Eu acho que é bacana vocês irem fazendo aos poucos e aprendendo para aprimorando mesmo isso, tá? O que acharam, gente? Gostaram? Quem gostou, fala, porque a Débora está conosco, tá bom? Adorei. Lorena amor. Quem mais? Eu amei também, eu adoro essas áreas, então eu gostei bastante. Que legal, Jamile falou que foi a Jamile que falou. Então vamos fazer o exercício. Quando você for falar, você fala Jamile falando, aí você fala. Lorena falando, aí você fala. Lorena falando, adorei. Legal. Muito bem, então eu vou pedir para Débora fazer uma oração aí por nós. Pastor, posso só falar uma coisa? Eu acho que Claro. a Débora estava pedindo como é que se escrevia One Libras, isso? É. É O-N-E Libras. Ah, tá. É o One de em inglês, isso. One em inglês. Oni Libras. One Libras. Você é gay, Gustavo, você vai ver. Não, mas vai ser legal, vai ser bênção. Né, pastor? Vai ser demais, vai ser demais. Vai lá, Débora, ora por nós então. Então, Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade, Pai, para que eu vinha mostrar para eles, meu Pai, que o Senhor mesmo não excluiu ninguém. O Senhor não excluiu nenhuma pessoa com deficiência, muito pelo contrário. Aqueles deficientes a qual o Senhor não curou, o Senhor incluiu na sociedade, assim como aconteceu com Mefibosete e aconteceu com tantos outros na Bíblia. Que nós venhamos sempre, meu Pai, a incluir, Senhor, todos os irmãos, Pai, não importa se a deficiência que tenha. Que Deus, que cada um aqui, Pai, venha ser cada vez mais bênção no Ministério de Libras, na igreja, Pai, que eles venham a incluir, Pai, nós com deficiência visual, Pai, de forma assim que o Senhor venha se agradar, meu Deus. Muito obrigada, Pai, por essa oportunidade de estar com esses irmãos, Pai. Obrigada pelo pastor Adoniran, Pai. Enfim, Senhor, nos usa conforme teu querer, Senhor. É que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém.